elas só falam que vai dar errado, que não dá, ou isso é para quem já tem dinheiro, né? Isso aí não tem como, né? Não pode dar ouvidos, né? Tem que procurar os recursos suficientes, né? E não deixar passar a vez, né? Sejam muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde eu entrevisto pessoas comuns, assim como eu e você, que constroem imóveis para venda, começando do absoluto zero. E o convidado de hoje é a minha dupla sertaneja, né? Leandro e Leonardo. Aí. Então, o Leandro é o convidado de hoje, diretamente de Sapiranga, tchê. É isso mesmo? Sapiranga? Isso aí. Sapiranga. Seja bem-vindo, Leandro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, Legal. um prazer pelo convite, né? Obrigado por ter participado aí. Esse aqui é um podcast à parte do meu canal do YouTube, onde eu dou aulas sobre construir para vender. Aqui eu entrevisto pessoas, troco uma ideia, tomo um chimarrão também, né? Eu tô com o chimarrão aqui, o Leandro não fez o chimarrão dele, e nós batemos um papo aqui sobre estratégias para começar do zero, para construir, para vender, às vezes sem experiência, às vezes sem capital próprio, às vezes sem tempo, ou às vezes sem nenhum deles. E o Leandro é uma das pessoas aí que já está construindo para vender e postou lá na comunidade que já tá viabilizando o empreendimento dele, e hoje ele está aqui para mostrar, para apresentar para nós de uma forma bem, um bate-papo aí, quais são as estratégias que ele está utilizando para viabilizar os empreendimentos dele, mesmo sem ter experiência com obras. Então, Leandro, antes de mais nada, peço a gentileza que você se apresente aí, fale de onde você é, o que você faz, se você já é da área da construção ou não, e faz uma introdução aí para nós. Pois é, meu nome é Leandro, né? Tenho 34 anos. Hoje, atualmente, eu trabalho com projetos 3D, né? Uma empresa industriária, né? Que é a região que tem bastante indústrias, né? Mas não entrei como na faculdade de arquitetura, engenharia, nada do ramo assim, né? Foi mais pelo gosto mesmo, né? E como uma estratégia futura, né? Sim. A minha esposa também, ela não trabalha na área assim de imóveis, né? Mas a gente adquiriu o gosto no decorrer, né? Sim. Essa empresa de 3D, ela é focada para para qual segmento? O ramo onde prevalece aqui na nossa região é calçado. Daí, então, o que faz é uma matrizaria, faz moldes para calçado, né? Ou Então, é na seja, parte nada a ver com construção civil. bem diferente mesmo, assim. Não tem. Ainda se fosse 3D de imóveis, dava para ter até uma similaridade aí, mas é 3D de calçados, né? 3D de calçados. Bem oposto. Aí vocês atendem a indústria, vocês atendem em lojas ou o cliente final na internet? Como que é? Indústrias, né? Normalmente vem as empresas para fazer o produto delas, né? E contratam uma empresa lá para fazer. A gente faz alguma coisa terceirizada, assim, também, né? Mas Sim. é indústria mesmo, né? Tá, mas por que você decidiu começar a construir para vender? Qual que foi o estalar ali vou começar nessa área aí? No nosso início, na verdade, foi, quando a gente tinha hoje eu tenho 34 anos, né? Quando a gente iniciou, com 20 e poucos anos, a gente já namorava um certo tempo, temos que ter a casa própria, né? Consolidado já, assim, né? Todo mundo ter a sua casa própria, né? Exato. Daí o que a gente pensou? O que a gente poderia fazer, né? Financiamento. Porque o que acontece, como não tem pais, auxílios, né, que poderiam ajudar, o meio era o financiamento, né? A gente fez esse financiamento imobiliário, a gente morou na casa um certo tempo, né? Deu em torno de 2 a 3 anos, mais ou menos, onde um amigo meu também, a gente conversando, ele perguntou, né? Como é que eu faço para ter a minha casa também, né? Daí foi que eu levei ele no próprio cara da empresa que fez a nossa casa, né? Sim. Daí a gente conversando, ele acabou falando, Leandro, por que tu não vende esse teu imóvel, né? E faz outra casa, né? E eu pensei, primeiro imóvel, né? Aquele apego, assim, que já vem embutido da família, né? Pensei, não sei. Daí a gente cheguei em casa, a gente conversando com a minha esposa, né? Chegou a uma conclusão, não, vamos botar para vender, né? Depois dela ter ficado bem brava contigo, ela concordou, é isso? Digamos que assim, primeiro a gente pensou, mas a gente conseguiu, né? A gente tem um alinhamento bem alinhado, Legal. assim, as nossas ideias. Daí o que a gente vamos entrar em contato com corretores imobiliários, né? Inclusive, quem vendeu a casa foi o Guilherme Pilger. Hoje ele está atuando aí bastante nessa região. Guilherme tá aqui só fazendo vídeos nas mansões aqui na região. Tá voando, né? Pois ele que vendeu o Tá. nosso primeiro imóvel, né? Legal. Daí o que a gente fez? A gente
quando vendeu, a gente foi morar para Florianópolis, né? Um sonho de morar para lá e acabamos se mudando para Floripa, onde a gente ficou uns 8 meses, mais ou menos, né? A gente comprou um sobrado em Floripa também, com o dinheiro da venda. E daí, a gente ficou um tempo morando lá e resolveu voltar por questão de família, né? Muito distante, assim, um do outro, né? Sim. E com 13 meses que a gente botou para venda, se concluiu a venda do imóvel, né? A gente voltou para cá novamente. Daí a gente comprou um terreno. Compramos um terreno, construímos para morar daí, né? Sim. Só que daí, como a gente teve muito problema na obra, a gente se estressou bastante, né? E o que a gente viu? A gente tinha que botar muita mão na massa, né? A resolver Sim. alguma coisa ali que a gente começou a criar o gosto. E foi onde a gente decidiu, não, já que tem pessoas fazendo imóvel, né? E vendem, então por que a gente não pôr em prática isso, né? Daí a gente vendeu o nosso primeiro imóvel e esse dinheiro, segundo imóvel, na verdade, esse dinheiro a gente fez a Casa Corumbá, a gente vendeu há pouco tempo atrás, né? A gente abriu uma empresa, né, um CNPJ, para poder dar início nesse segmento, né? Bastante informação, assim, dentro do possível, né? E foi pondo em prática, né? Legal. Daí, então, o que acontece? Como a gente não sabia todo o processo, assim, né? Como poderia dar uma sequência a mais, né? A gente precisava de maior investimento, né? E a gente começou a buscar as aulas e aí que a gente encontrou você no YouTube, nas aulas de segunda, né? A gente encontrou a página de vocês ali na segunda-feira, começamos a entender e fomos buscar mais informações, né? Legal, legal. Então, lembra mais ou menos a margem de lucro que você teve da primeira casa? Qual que foi o lucro líquido em relação ao faturamento percentual? Esse é a da Corumbá, a gente vendeu. A primeira casa que a gente vendeu, na verdade, como pessoa física, né? A gente como era livre de imposto, não era o primeiro imóvel, né? A gente fazendo um CNPJ ali, a gente conseguiu uma margem deu 19 e pouco por cento, assim, né? Tá bom. Que aqui na região, digamos que é bom, né? É bom. Daí, só que a gente precisava estruturar melhor, né? Ter maiores informações, assim, para poder dar sequência, né? A gente Sim. tinha ideia de fazer os sobrados, né? Agora você tá fazendo 2 sobrados geminados, é isso? Isso. Agora a gente começou a iniciar, só que para fazer a gente tinha ideia de fazer os sobrados, né? Só que não tinha como recurso para isso, né? Nem saberia como conseguir esse recurso, né? Somente financiamento. Daí a gente como a gente aprendeu, começou a acompanhar e via tinha estratégia de investidores, né? A gente pensou, é isso que eu preciso, né? Aí esses investidores estão sendo complementares ao teu investimento ou você está fazendo somente com capital de terceiros? Não, esse a gente está fazendo com recurso nosso, metade e a metade com mais um investidor, né? Um investidor. Ah, perfeito. Um investidor. Legal. Então você vai ter 100% do lucro da tua parte e provavelmente Sim. mais uma participação no lucro do investidor, né? Sim. O que acontece é que nem aqui na nossa região a tributação está muito elevada, né? A gente tem os mercados estão bem aquecidos, mas só que tem muitos tributos, né? Daí o que acontece? A gente abriu mão de alguns lucros a mais, tipo a taxa de administração, né? Para poder viabilizar, né? Sim. Mas ainda ficou bem saudável, né? Sim, tá ótimo, tá ótimo. Até porque você tem recursos próprios também, né? A estratégia da administração é uma renda mensal aí para quem está fazendo 100% com recursos de terceiros, né? Para você pagar a parte administrativa da empresa ou até ter uma renda durante esse período. Mas no teu caso aí que você está fazendo com um parceiro investidor e mais recursos próprios, tranquilo, né? Aí você deixa toda essa margem aí pro final, né? Para ter... Porque daí acaba revertendo em lucro lá no final. Então dá elas por elas. Dá elas por elas, exatamente. E mais ou menos, quantos metros tem cada um desses sobrados aí? São sobrados geminados de quantos metros? Isso. A gente está construindo no mesmo lugar. A gente fez um estudo de viabilidade, né, do lugar. E está construindo bem próximo onde fez a outra, né? Ali tem bastante casas de alto padrão. E a gente optou por fazer um sobrado de 97 metros quadrados e o outro maior, né, com 112, até para sentir como é que vai ser, né? Dá para fazer um teste, assim, qual que é o maior aceitação, né? Certo. Mas e agora, vocês estão morando na casa própria ou estão utilizando os recursos para construir e vender aí? A nossa estratégia foi o aluguel, né? Todo mundo é o contrário. Na verdade, não é muito... Alguns falam que não é muito interessante, né? Abrir mão da casa própria e fazer, só que é uma estratégia.
né? É uma Todo mundo tem que ter estratégia, exatamente. Não tem certo ou errado, é uma estratégia, Não, exatamente. isso. E, cara, você tá com 34 anos, eu tô me sentindo muito judiado aqui, porque eu tô com 28, cara. E você tem. Eu tô parecendo com 40. Já me falaram que eu tava com 40 anos, você tá novo pra caramba. E assim, mas não só pela idade, né, Leandro, que a estratégia funciona. Depende do momento de vida, no caso de um casal, que você já é a Luana, o nome da sua esposa, né? O Sim, nome da minha esposa é Aline. A nossa estratégia é, agora vamos construir patrimônio, vamos fazer caixa, porque se a gente fizer alguns ciclos de construção e venda, o próprio lucro lá na frente do imóvel vai pagar a nossa casa e ainda vai sobrar recurso para continuar investindo e vendendo. Porque se a sim, gente agora priorizar a nossa casa própria, a gente não vai ter bala na agulha para poder dar continuidade aí e construir para vender. Então é uma renúncia por um tempo, né? É sim, postergar o sonho de ter a casa própria. E olha, assim, ó, sim, eu acho que isso é inerente às pessoas, não é umas pessoas querem, outras não. Ao menos a nossa a nossa geração ainda tem esse gosto de ter o um imóvel próprio, pela questão de personalizar, pela questão de fazer do seu jeito, ou, agora eu quero quebrar uma parede, quero fazer diferente, ou quero trocar mobília, ter a liberdade de fazer isso aí, porque é o teu próprio sim, imóvel, né? E quando é um aluguel, isso desestimula a família a fazer isso, né? sim, Ah, bem e isso. pensando só pela questão financeira, olhando de forma fria, não faz sentido comprar a própria casa, né? Se a gente pegar aí até o próprio Thiago Nigro, que é uma pessoa muito conhecida no ramo de investimentos, Sim, por muitos e muitos anos ele fazia contas, aquelas contas elas fecham na teoria, né? De que não vale a pena você comprar o apartamento, financiar uma casa, comprar uma casa, vale a pena você pegar esse dinheiro e investir e tal. Até que ele levantou capital suficiente, ou até que ele e a esposa dele decidiram é, ter, né? Estão pensando em ter filho e tudo mais, e uma criança crescer numa casa própria da família, né? E não ser nômade, né? Num apartamento que não é deles, sim, para depois ter que ficar mudando, faz muita diferença. E aí ele foi lá e comprou a casa própria. Não só comprou a casa dele, como comprou um terreno na frente para não ter obra para incomodar dele. Então, isso sim, é uma questão de fase e uma questão de estratégia, né? Você e a sua esposa, assim como nós, a gente está postergando esse momento de vida, de ter a casa própria, de ter o conforto, de fazer do jeito que quiser, para poder receber os amigos e tal, para depois, para ter tanto a casa daqui a alguns anos, quanto também ter recursos para continuar acumulando patrimônio e tendo uma saúde financeira, né? É diferente. Então, legal, correto. legal mesmo, legal que vocês tiveram essa frieza, né? E ir contra a correnteza, porque todo mundo geralmente faz o contrário, faz exatamente o contrário. Primeiro a Sim, casa própria, e aí passa, às vezes, faz um financiamento de 20, 30 anos, mas consegue pagar antes, consegue pagar em 10 anos e tal. Aí 10 anos depois, beleza, agora a casa é nossa. Daí depois de 10 anos, cara, já tá cansado, né? Já não tem mais todo aquele pique para é, correr para obra, para fazer coisas, às vezes já enxuga esse objetivo, essa ambição de fazer os sim. imóveis para vender, né? Então, legal, Isso foi legal que uma você coisa que a tiver. gente pensou, né? Exatamente, O exatamente. que acontece que E, nem pô, hoje a gente trabalha num segmento que realmente não é o que a gente almeja e se identifica, né? Cem por sim, cento assim, né? A nossa meta, no caso, é reverter para ficar somente na incorporação, né? Somente olha, no ramo imobiliário mesmo, né? olha só, E a a gente empresa, teve que fazer essa estratégia, né? certeza. A empresa de vocês é essa de 3D? Não, não, a gente trabalha como CLT mesmo, né? CLT, perfeito. Tá tudo bem. Isso. Tá Sim, tudo bem. É uma estratégia, né? Você tem a tua garantia, a estabilidade sua e da sua esposa lá, assim como eu também tenho através da construção e também da renda que eu tenho na incorporação mensal. É uma garantia, isso é importante ter, né? Porque a gente não pode, no começo, a gente não pode somente depender de picos de venda, né? A cada tantos e tantos anos vendeu imóveis e só aquele valor, né? Essa é uma estratégia, porque você paga teus boletos com o teu CLT, trabalha o dia todo
E quando você vende o imóvel, aquele valor vem limpo, porque ele não tem que pagar o boleto da internet, do aluguel, da luz. Aquele dinheiro ali é patrimônio, né? Aquele dinheiro Sim, vai ser reservado para reinvestimento. sim. Agora eu fiquei É, curioso, Leandro, como que você consegue conciliar as duas coisas? o que acontece? A gente fica em função nesse primeiro trabalho, digamos, desde as 6 horas até as 6 horas da noite, digamos assim, né? Daí, então, o que acontece? A gente tem que, às vezes, que nem eu trabalho numa cidade vizinha aqui, né? Meio-dia, às vezes eu venho para acompanhar a obra, né? É bem corrido, mas é o tempo que a gente consegue. E depois da hora a gente fica até tarde, né? Planejando, vendo como é que tá o mercado, tentando entender todo o cenário da melhor maneira possível, né? E é bem puxado, né? Sim, Mas mas é tem que fazer um possível esforço, né? conciliar. É possível conciliar. Sim, é possível, né? Tem que estudar bastante sobre isso, né? Porque o mais complicado que nem hoje é a gente não tem o tempo para cuidar a obra, né, em tempo integral, assim, né? E a nossa ideia é poder reverter isso para poder acompanhar, ter um lucro maior, porque tem alguns concorrentes que eles têm a construtora deles, né? E acaba que fica mais competitivo, digamos assim, né? Questão Sim. de valores. Daí a gente Uhum. precisa reverter essa situação, né? Para poder ter um tempo maior para se dedicar, né? E você espera na próxima venda desses sobrados aí, encerrando esse ciclo, você pretende já focar totalmente na incorporação a partir da venda deles? Sim. Quando a gente vendeu essa outra casa, a gente vendeu a primeira casa no início da pandemia, na verdade, né? Uhum. Daí agora, essa outra também estava o mercado meio parado, assim, né? Vai, não vai, e acabou que deu tudo certo, né? Que como a gente planejou bem o imóvel antes, né? A nossa ideia já era, na venda daquela outra, ficar somente na incorporação, né? Uhum. Mas, como a gente tinha plano de fazer o sobrado, né? Para dobrar a meta da casa, né? Uhum. Acabou que não fechou, né? Aí o que acontece? A gente botou como meta agora, assim que der a venda dos sobrados ali, né? A gente focar mais nisso, né? Montar e estruturar uma outra estratégia, né? Com recursos de investidor, né? Uhum. Para poder alavancar, né? Aí você pretende fazer mais unidades ou maiores? Qual que é a tua intenção? A gente já está começando a acompanhar como é que está a demanda, né? Como é que está o mercado, assim, mas a ideia é bem provável que dobrado, ou sobrado, né? Ou casa-terra, né? Um padrão um pouco mais elevado, assim. Sim. Aí tem liquidez, então, esses imóveis a 100 metros, mais ou menos nesse tamanho? Tem. A outra casa que a gente fez tinha 90 metros quadrados, né? A gente conseguiu Uhum. vender ela, estava nos acabamentos, digamos assim, né? E o sobrado agora, a gente começou há poucos dias a obra até, né? E já tá... O pessoal acaba passa olhando, vê como é que tá ali, né? A gente focou bastante no projeto em si, assim, né? Para tentar agradar o máximo possível, né? Chegou a fazer um material 3D, uma placa na obra, alguma Sim, coisa assim? sim, a gente projetou toda a ideia, né? Desde a planta, pensou em tudo, né? A melhor distribuição, a gente fez uma placa, um vídeo também. A gente viu que um vídeo acaba vendendo melhor a ideia, assim. A pessoa às vezes não tem muita noção, né? Que nem a gente já olha para o terreno, a gente já consegue visualizar uma casa ali, né? Já consegue Exatamente. ter uma ideia, mas algumas pessoas não têm essa visão, né? E a pessoa tem que fazer com que elas tenham vontade de ter ela, né? Exato, exato. Esse material ajuda bastante, ainda mais se a tua Sim, estratégia é fomentar a venda o quanto antes, né? Porque aí você diminui tua exposição de caixa, não precisa de todo o dinheiro no início, né? Já vai finalizar a execução da obra com o próprio recurso vindo da venda, né? Então, isso vai facilitar bastante. Isso facilita bastante então, a venda, né? Então, veja só, tu começou a obra agora e já tem gente namorando, já estão olhando para ver como que é, sim, né? O pico de venda geralmente acontece como no momento em que você vendeu a última casa aí, lá na instalação das esquadrias, na pintura, início dos isso. acabamentos ali, instalação de porcelanagem, piso cerâmico, ali começa a vir mais pessoas para comprar. Geralmente é o momento assim que gera liquidez. Pode vender Sim, depois da obra? A gente sempre considera isso, né, como um fator de segurança, até uns 6 meses depois da obra. Mas sobrados, casas, geralmente se vende aí até concluir a obra. sim, é um ciclo rápido, né? É um ciclo super rápido.
Por falar em ciclo, você comprou esse terreno desses 2 sobrados geminados em que mês? Só para a gente se situar em tempo. Então, o primeiro da casa que a gente vendeu antes, assim que a gente vendeu a casa que a gente morava, né, bem no início da pandemia, acabou que apareceu uma oportunidade de um terreno nesse mesmo loteamento, né. Ele é um loteamento bem consolidado, tem bastante procura, né, e a gente conseguiu pegar ele num valor bom, né, a gente conseguiu fazer uma negociação bem boa. Já esse outro terreno conseguiu abrir para uma negociação da venda da casa, né, e poderia alinhar os valores, né. Os terrenos ali estão valendo mais, né, um valor mais elevado, né. Hoje, se for comprar o terreno ali, já tá bem mais valorizado, né. Sim, sim. Tu comprou em que mês esse ali? Esse a gente comprou faz uns 3 meses, mais ou menos, né. 3 Uns 2 a meses. 3 meses. E já está iniciando a obra? Sim, Tá. faz uns 3 meses que ele entrou numa negociação, né. Entrou na negociação. E qual que é o Sim, valor? E qual que é o tempo de construção desses 2 sobrados? Sobrado ele está estimado ali em 6 a 7 meses, né. Então, Veja uns só, 7 meses. vamos jogar 7 meses, mais 3 meses do tempo do início do ciclo, mais 2 meses para regularizar e receber financiamento, talvez um pouquinho mais. A gente está falando em 12 meses de ciclo aí, entre compra do terreno, projeto, construção e venda. E Isso, aí, mais ou menos nisso. e a margem de lucro entre esses 2 sobrados, o que você está projetando? A gente fez umas 2 simulações, assim, né. Bem provável que no decorrer a gente vai elevar um pouco o valor, né, como tá tendo um aumento dos materiais, né, e as obras Exato. também estão com valor mais elevado. Sim. Mas a gente fez uma estimativa de 21% e 25% limpo, no caso, né. Perfeito, perfeito. É isso aí. Você tendo essa margem de lucro, Leandro, em mente, esse aí sendo o teu alvo, e você percebendo que o aumento de custos está acontecendo, e está tudo bem, tá? Esse é um fator que foge do nosso controle, não tem como a gente ir lá e pegar o fornecedor de aço pelo pescoço, é negociação e pronto, né? É o valor dele, a gente vai pagar e tá tudo bem. O controle que você tem é fazer uma boa venda, é fazer uma boa prospecção de clientes, né? É utilizar. Provavelmente você fez o vídeo, talvez já com ideia própria, ou talvez assistiu lá pelo módulo de marketing lá da comunidade, que fazer um vídeo é bacana. E se você utilizar, você pode fazer até a prospecção ativa através das mídias sociais, das redes sociais, né? Fazendo um tráfego pago ali. Você mesmo, né? É bom trabalhar com corretores, é ótimo, mas você também pode fazer diretamente para atrair para atrair clientes, né? Diretamente. Sim. Afinal, é o teu empreendimento, né? Você pode vender o teu próprio imóvel, não tem problema nenhum. E com isso fomentar a venda, né, dentro desses 12 meses. E talvez até aumentar a sua margem de lucro, porque se você tem uma meta de margem de lucro, você tem que estipular um preço de venda dentro disso aí, né? Se está aumentando o custo, sobe o preço de venda. A tua margem tem que estar intacta. Esse é o benefício de um incorporador, porque você é livre para vender. O que vai te impossibilitar a vender mais caro é, eventualmente, o mercado não acompanhar a liquidez. O que está acontecendo? Está tendo Sim. demanda, Caixa está, inclusive, repetindo, deixando muito claro que não pretende aumentar a taxa de juros aí no médio e longo prazo, né? Vai aumentar, mas não na mesma proporção da taxa Selic, né? Então, isso nos beneficia em virtude da liquidez. E com isso você consegue manter a sua margem de lucro. Veja só, Sim. a margem de lucro aí de 21 a 25% em 12 meses. Cara, o ciclo é muito rápido. É muito rápido. E daqui 12 meses, se o mercado virar por qualquer coisa que possa acontecer e você sentir assim, ó, vou esperar um pouquinho, vou esperar uns 6 meses para ver o que vai acontecer. Tá tudo bem, vai lá e espera, né? Diferente do empreendimento multifamiliar, que tem seus benefícios também, tem vários benefícios, mas um deles, que é um desafio, é que é um ciclo extremamente longo para um edifício. Desde para começar a aprovação e começar a vender as unidades, leva muito tempo. E numa casa você constrói e vende rapidão e se prepara e já coloca o dinheiro para girar de novo e assim sucessivamente, né? Então esse com certeza é um benefício muito grande. Depende muito da região também, né? Tem algumas regiões que tem uma procura maior por casas, né? Por
tem que ser térreo ou tem que ser geminado, mas não muito juntos, digamos assim, né? Tem que ver, depende de Sim. cada região, né? A análise ela é feita de um lugar para outro, não só na cidade, mas no bairro, no condomínio. É feita uma análise muito específica para cada região, porque depende da cultura do local, de como a família, o que as pessoas gostam, né? Então, essa análise é muito importante e o que você está fazendo eu acho bem bacana, que é se tornando especialista aí nessa região. Você não precisa Sim, dominar, não precisa ter uma estratégia de dominação de Sapiranga inteira. Você não precisa disso. Você pode continuar sendo um especialista nesse loteamento, nessa região, até pela tua logística entre uma obra e outra, facilita muito. Né? Às vezes você até sim, cria um fluxo entre uma obra e outra, compra o terreno agora, daqui 2, 3 meses compra o próximo terreno, que assim você vai ter a diferença de obra entre uma e outra de 3 meses, e o madeirite, a madeira que você usou para caixaria, para as formas daquela anterior, você repassa para a próxima, se sobrou aço, se sobrou tijolo, você passa para a próxima, e assim você reduz custos também, né? Então, você, sim. você melhora a tua logística, que é um ponto, vamos dizer, desfavorável quando se faz várias unidades unifamiliares, e você se torna especialista naquela região e também otimiza teu custo, né, repassando material de uma obra para outra. Hoje, no caso, na nossa situação, sim, a gente terceiriza a parte da obra, né? O que acontece, a gente pega um construtor, né? Até não tem empreiteiras aqui, pelo menos na região que faço, sabe? Só que a gente vai absorvendo o máximo possível, né? Para ver quais são todos os processos, né? Entender melhor maneira possível para melhorar essa margem ainda, né? Veja Apesar de já só, ser uma margem bem boa, né? é uma ótima margem, é uma ótima margem. Veja só, Leandro, você conserva o teu trabalho, você tem o trabalho das 6 da manhã às 6 da tarde, a base da tua família. Beleza. Você está tendo uma margem de lucro superior a 20%, num ciclo rápido de 12 meses, terceirizando toda a bucha, que é a obra. Né? Vamos falar assim, a parte legal é você comprar o terreno, projetar, vender, e é a parte que menos gasta tempo, assim, no geral. Agora, se você está lá no dia a dia como construtor, no dia a dia, contratando funcionário, é, definindo qual que vai ser o volume de equipe que vai ser necessário, né, vendo toda a documentação, EPI, o dia a dia da obra consome muito tempo, vai consumir 7 meses do construtor ali, provavelmente ele vai ganhar uns 15% sobre o custo de obra, talvez 20% sobre o custo de obra, mas você vai ganhar 20% sobre o faturamento, né? Então, o valor do faturamento, 20% sobra limpo, que é bem mais. Ele vai ter que construir 2, 3, 4, às vezes 5 casas iguais às suas para ter o mesmo lucro que você vai ter. Só que tendo muito mais risco de mão de obra, risco de equipe própria e tal. E você terceirizando assim, diminui seu risco em termos de execução e você pode manter o teu trabalho e tendo uma margem de lucro bem interessante. O que você pode fazer na próxima, para indo para o próximo degrau? Você ter sob o seu guarda-chuva a construtora. E aí você terceirizar para uma empreiteira a Um mão de aliado, obra, né? como se fosse um parceiro, no caso, né? Isso, você gerencia o empreendimento, então vocês compram o material, vocês definem cronograma, traz um profissional da arquitetura e da engenharia para ser o responsável técnico dessa obra, para estar junto com vocês, um prestador de serviço, não precisa, ou paga um percentual, ou um pequeno percentual para também agradar no negócio, ou paga como um prestador de serviço apenas. E você terceiriza a execução para uma empreiteira. Ó, cobra tanto metro quadrado, como o pessoal faz bastante, né? Cobra X o Sim. metro quadrado para executar esse empreendimento. E aí toca aquele empreendimento daquele jeito. E tá muito bom. Assim você otimiza, mesmo você saindo do teu Sim. trabalho, você otimiza o teu tempo, foca no que realmente é importante para sua empresa, para sua incorporadora, que é o quê? Que é desenvolver novos projetos, gerenciar aqueles que estão em andamento e vender. Esse é o negócio da incorporação. Sim. Agora, a Estruturado da tocar a melhor obra, maneira.
Exatamente. Tocar obra no dia a dia, isso aí você delega, terceiriza. Não, porque o que Sim, vai acontecer? Se você trouxer a mão de obra para o teu guarda-chuva também, você vai ter uma margem de lucro um pouco maior? Sim. Você vai ter maior liberdade na tomada de decisão? Sim. Só que vale mais a pena você terceirizar essa etapa. Só que, apesar de você ter uma margem de lucro um pouco maior e ter também maior liberdade na tomada de decisão, você engessa muito o teu tempo, porque vai tomar muito mais tempo do seu dia para resolver pequenas micro tarefas da sua obra, pequenas sim. coisinhas. E se você deixar ao menos a mão de obra terceirizada, te sobra tempo, otimiza o teu tempo para você pensar e prospectar novos negócios, se assim você quiser, né? E Sim. eu acho que é a melhor relação. Se você não quiser ficar com uma cara acabada que nem a minha, assim, perder cabelo, essas coisas assim, você pode fazer dessa forma, tá? Que vai te acumular, vai te economizar vários anos de vida aí, pode certeza. Vale mais a pena fazer dessa forma. Digamos, tem que sempre avaliar, né? O melhor método. Exatamente. Vai da estratégia de cada um. Tem gente que gosta de ter tudo sob seu guarda-chuva, tem gente que gosta de terceirizar. Eu, particularmente, prefiro essa forma híbrida. Gerencia Sim, internamente e terceiriza a mão de obra, tá? sim, Então, acho que é um ponto de equilíbrio muito bom para quem está querendo construir para vender. E aí, o ano que vem, vamos dizer, o ano que vem, você tem já uma meta aí para o próximo ano, depois que você vender? Eu acho que eu te fiz essa pergunta, mas eu não fui muito claro com ela. Você vai fazer esses 2 sobrados, vai vender, aí pretende ingressar full time na incorporação, mas você tem já conversou com a sua esposa assim, ó, quero fazer tantas unidades aí no próximo ciclo, depois que vender esses 2 sobrados, quero fazer tantas unidades de uma vez. Chegou a pensar nisso? sim. Então, o que acontece? Quando a gente iniciou ali com a incorporadora, a gente fez uma casa e a nossa meta seria fazer dobrar, né? Essa meta a gente foi para 2, no caso, no geminado, né? A nossa ideia, então, como meta, é poder fazer mais, se possível, dobrar ela, né? Mas mudar a nossa estratégia para o capital próprio, não mexer muito no capital próprio, né? Mas a ideia é aumentar a quantidade de obras, né? Uhum. Mas a estratégia mais com investidores, aí, né? Sim, sim, sim. Então manter, por exemplo, 1, 2 obras com capital próprio e fazer outras em parceria Com com investidor, investidores. Uhum. sim. Porque daí fica mais Você, interessante, né? claro, fica mais interessante. O que você pode fazer também, que é interessante, você pode desenvolver um grupo, né? E adquirir esses terrenos em grupo, Uhum. quatro projetos, por exemplo, onde você é um dos acionistas do grupo, você tem a sua participação nele como sócio investidor, vamos dizer, 30%, e os outros 70% você capta de recursos. E Sim, você é o gestor. Você é o investidor, está colocando dinheiro, e você é o gestor que está articulando o negócio. São 2 chapéus diferentes, né? E aí você cria um grupo só para todas essas unidades, né? E aí vai vendendo vai trazendo recursos para o grupo, já vai ficando ali aquele recurso. Vocês tomam a decisão se faz uma divisão de lucros ou se já faz uma nova aquisição para dar sequência com aquele capital, né? E sim. assim você mantém um grupo só, poucas pessoas, centraliza a administração em uma SCP só também, e você tem maior autonomia aí para tomada de decisão. Acho que é bacana também. Mais interessante ainda, né? A maneira como pode ser feito, né? Sim, isso, exatamente. Que daí aí você gera liquidez em momentos diferentes para esse grupo. Então, se eventualmente uma das unidades não tiver tanta procura, o que pode acontecer, tem uma outra que vendeu rápido, né? Então, na média, tem uma liquidez interessante, tem um retorno sobre o capital investido Sim, interessante também. sim. É E uma coisa que a gente olha, que nem na nossa região aqui, né? Fazer uma análise, tem 2 lugares que tem uma venda maior, mais rápida, né? Liquidez mais rápida, e até por questão de valores, né? sim, E tem bastante procura, né? E o pessoal acaba estruturando, fazendo a planta, uma planta mais interessante, digamos assim, e acaba que vende na planta, né? olha só. Então, a ideia é focar nesses 2 lugares, né? Uhum, E aumentar a quantidade de obras, né? Ele consegue sim. começar a ir para uma escala, né?
Exato, exato. Por isso que é importante fazer a análise da demanda, entender a região, estudar a região. Veja só, você percebeu dois lugares que têm uma liquidez boa. Tem outros lugares que não têm uma liquidez tão interessante. Sim, Tem cidades que têm uma margem de lucro muito enxuta. Tem cidades que têm uma margem de lucro mais interessante, né? Ou condomínios, né? Condomínios têm uma margem de lucro, têm uma rotatividade maior. Isso aí é muito relativo de um lugar para outro, por isso que é importante. Não dá somente para fechar os olhos e apontar no mapa e falar assim, eu vou construir aqui. Não é assim a que se sorte, né? faz, né? Não é assim. Tem que entender o que as pessoas buscam na região, porque é uma questão cultural. Tem que partir dessa premissa. É uma questão cultural. Veja só, tem regiões do país que terreno de esquina em condomínio fechado é mais valorizado, é mais visado. Aqui não. Terreno de esquina, terreno próximo de portaria, terreno próximo de área de lazer, não é tão valorizado. Por quê? O ruído, exposição, carros passando na frente, perde privacidade, tem terreno de esquina tem duas fachadas à mostra, Fácil. exatamente, perde recuo, terreno de esquina, né? Tem que ter um afastamento maior, tudo isso. Então é muito regional, né? E há um tempo atrás eu respondi no meu Instagram lá que terreno de esquina não era bom. Teve gente que falou assim: aqui é o primeiro que vende. Então eu mordi minha língua, falei assim: realmente, aliás, eu voltei para o que eu sempre falo. Não existe uma regra, existe Tem um que sempre fazer método um para você estudo, né? fazer o estudo na sua região, Isso, né? tem que adaptar, né? Exatamente. Tem que sair na rua, sair nos condomínios, bater na porta e entender o que que tá gerando liquidez e o que tá deixando, o que tá ficando como elefante branco lá naquele lugar. Né? Com base nisso, a gente toma a decisão do produto ideal. Né? Há uma diferença muito Sim, grande. tem lugares, tem algumas cidades vizinhas aqui que tem uma liquidez bem boa, também uma margem de lucro maior, né? Até, inclusive, tem uma cidade aqui do lado nossa, até tem um membro da comunidade ali, né? A gente acabou conversando esses tempos ali pelo WhatsApp, Ah, né? é? Quem? Sim, e daí ali é um lugar bem interessante, sabe? Só que Quem que como é? a gente não tem ali em Campo Bom, só que como a gente não tem um conhecimento daquela região ali, né? De repente Uhum, tem que fazer uma análise maior, como é uma cidade vizinha, né? sim. Mas é um lugar bem interessante de se fazer, Quem, né? quem que é o membro da comunidade? Ali é o... me fugiu o nome agora, cara. Eu até tava falando com ele essa semana ali. Depois eu lembro de Santa novo Maria, ali. talvez? Sapiranga é longe de Santa Maria ou não? Sim, aqui é a cidade de Campo Bom. Ah, legal, legal. E você pretende ir para prédios ou pretende continuar fazendo imóveis unifamiliares? Qual que é a tua visão aí no médio prazo? A gente pensa em casas térreas, né? E Sim, sobrado, né? Porque o ciclo é mais rápido, a gente consegue entender melhor e aqui a região ela é mais nesse segmento, assim, né? O pessoal prefere mais casas assim térreas, né? Ou sobrados, né? Sobrados germinal tá tendo uma aceitação bem boa. Só tem que sempre sobrado entender terminal o é bom lugar. também. Sim, tem que entender o lugar e fazer uma análise, né? Não Sim, porque, sim. tô fazendo muita casa de um jeito, o pessoal acaba fazendo muito repetido, né? Sim, muito Ctrl+C, Ctrl+V de um projeto para outro, né? Isso. É, Esse aí é a fórmula para você, o único diferencial teu ser o preço. Se fez projeto igual, o que você vai vender na barganha. Não tem jeito. Quando você faz um projeto vai diferenciado, virando e eu não, leilão. e eu não tô falando um projeto muito arrojado, né, com um pilar central e uma casa redonda ao redor. Não estou falando isso. Eu falo assim, pensar, por exemplo, num living, né, numa sala ali de estar com o pé direito duplo, coisa que os outros não fazem, ou às vezes pensar numa escada bonita, que é um elemento da casa, ou do sobrado, ou mesmo fazer um espaço para churrasqueira e a carvão, né? Não vão fazer a gás, porque daí o pessoal ali no Rio Grande do Sul vão se ofender. Aqui também se ofende. Pequenas coisas, pequenas melhorias. Uma churrasqueira é tijolo, cara. Um tijolo refratário um Sim, pouquinho, reboco, pintura. Tem nada demais. Dá para fazer. E são pequenas melhorias que se faz, ou às vezes uma vaga de garagem maior, ou um ponto de carro elétrico. Ah, mas não tem carro elétrico ainda. Não, mas você está demonstrando para a família que você está tudo, pensando né? em como ela vai utilizar lá na frente isso.
Como que ela vai ocupar aquela casa do longo prazo? Ela não está comprando para morar 1, 2 anos, ela está comprando para morar um tempo. E depois ela vai ter que começar a quebrar parede para fazer o carro elétrico dela, daqui 5 anos isso vai ser realidade nossa, pode certeza. E aí? Né? Então, essas pequenas melhorias fazem uma diferença enorme na liquidez do imóvel, né? E é isso aí que cria um diferencial na hora da liquidez. Por quê? Porque daí o teu cliente vai falar assim, mas o vizinho lá tá me fazendo Sobrado tá fazendo por 500 mil. Você pode comprar o dele, é um bom sobrado, inclusive, mas você não vai ter uma churrasqueira como essa. Você não vai ter um pátio com grama aqui. Veja só, eu estou num condomínio, vou começar daqui umas duas semanas aí, começar uma obra lá de uma casa de uns 230, 250 metros, não lembro ao certo. A gente vai fazer para vender. E as casas que tem para venda lá, que não geraram liquidez, um dos pontos que eu levantei do motivo pelo qual não foi vendido foi não ter um espaço de grama no quintal. Só tem piscina e porcelanato. E o pessoal acha que isso é bom, mas quem vai para uma casa, às vezes tem pet, às vezes tem criança, quer um pedacinho de grama para poder, nem que a criança para colocar uma areia ali e brincar, ou para fazer uma pequena horta, ou para plantar uma árvore, mesmo que o lote não seja grande. Pequenas coisas, é nesses pontos que a gente melhora. Daí a família vai lá, olha, o vizinho lá tá vendendo a casa, no meu caso, né, por 1.800.000. Eu vou falar para ele, tudo bem, mas na minha sala não tem uma escada no meio da sala de jantar e estar como a dele. Aqui você vai conseguir fazer uma sala bem planejada, você vai ter 2 ambientes integrados, não vai estar dividido o teu marido assistindo televisão e você ali na mesa de jantar. Trazer esse tipo de consciência na cabeça da pessoa ajuda a vender. E aqui você vai ter um espaço de jardim, você vai poder plantar suas flores, regar de domingo de manhã, né? Lá não, lá é só piso, você vai regar, você vai ter que ficar esfregando o piso, né? Aqui não, aqui você vai regar com as plantas. É esse tipo de... E aí vem na questão de você, né, desenvolver a tua habilidade de vender e mostrar os pontos fortes do teu empreendimento para a família. Porque aí você dissocia, né, a visão de preço. Sai dos 20 mil de pechincha ali. E entra nos diferenciais. Caramba, velho. Putz, por que eu tô enxugando 20 mil, 30 mil do meu orçamento e vou ficar com uma casa que não tem churrasqueira, ou que não tem, ou que tem uma escada no meio da sala, ou que não tem grama, né? A gente dissocia isso. Então, estratégia de venda. E você falou bem no início, e foi bem enfático que vocês estudaram bastante a planta, né? Sim. É o que a gente faz, como a gente gosta bastante do ramo de construção, né? A gente está sempre consumindo bastante informação, a gente busca o máximo possível de informações que vão ajudar a gente, né? Então, a planta, a gente fez, nas duas empreendimentos, né, a gente faz como se a gente fosse morar no imóvel, né? Uhum. Só que de uma maneira que vai agradar o maior número de pessoas, né? Um espaço mais integrado, a gente vê o que o pessoal está fazendo, mas foge daquilo ali, tenta fazer algo que vai agradar mais as pessoas, né? Bota algum detalhe que vai diminuir um pouquinho a tua margem, só que ela vai te ajudar, sabe, na venda, né? Tem muita gente que começa a fazer e só pensa, vou fazer, vamos ver o que vai dar, né? E não é por aí, né? Exato, exatamente. E ter a estratégia do momento de venda é importante. Inclusive, tem algumas pessoas que mobiliam o imóvel, né? Ou fazem um semi-imobiliado. E a estratégia dessas pessoas não é ganhar dinheiro sobre os móveis que foram colocados, mas sim tirar ao menos o custo do investimento desses móveis e gerar uma liquidez mais rápida do imóvel, né? Sim. Vamos dizer assim, você não vendeu durante a obra, então o imóvel lá ele não teve aquele sucesso de venda tão rápido, tá tudo bem. Qual que é a estratégia? É investir um pouco mais e fazer uma mobília, fazer semi-imobiliado o imóvel, que aí você gera maior consciência em quem está visitando, né, de como que é a disposição daqueles ambientes e tudo, a pessoa se enxerga mais ali e já facilita também uma mudança. E não quer dizer que... Exato, e não quer dizer que você vai ganhar dinheiro
a mesma margem da casa sobre aqueles imóveis. Não é esse o objetivo. O objetivo dele é gerar liquidez, né? É adiantar a liquidez. E os diferenciais que a gente faz, às vezes, nos empreendimentos, também o objetivo nem sempre é ganhar com isso, né? Ganhar mais, mas sim gerar uma maior liquidez. Porque se a gente gera maior liquidez, a gente adianta o nosso ciclo. Ao invés de você ganhar os teus 20% de margem em 18 meses, você vai levar 36 meses, ou seja, 3 anos, para fazer 2 ciclos. Mas se você ganhar 17 em 12 meses, você vai fazer 3 vezes 17, né? E em 3 anos. Então, diminuir o ciclo é extremamente vantajoso. E aí é um dos diferenciais que tem entre fazer uma casa, um imóvel unifamiliar, e fazer um predinho de apartamentos, né? Porque você diminui teu ciclo de retorno e você consegue exponencializar o teu resultado com maior velocidade, né? Bacana. Às vezes tabelar uma porcentagem maior, mas sendo que tu não fazer um estudo, né? Um estudo do empreendimento ali, deixar ele parado por muito tempo não é vantajoso, né? Não é Sendo que o vantajoso. mercado, a gente está vendo agora que o mercado ele muda muito rápido, né? Rápido. Esse último é demais, assim. Um tempo atrás era só determinado tipo de casa, agora já é outro. O pessoal nem apartamento, tem bastante apartamento para venda, pelo menos aqui na nossa região, né? Uhum. O pessoal está migrando para casa, né? De repente, pode ser que a pandemia ajudou a acelerar esse processo, né? Ajudou. Mas o pessoal está buscando dar mais atenção, né, para casa, né? Que já era algo bem enraizado agora, então aumentou ainda mais, né? Aumentou ainda mais, exatamente. Exatamente. E é uma coisa que veio para ficar, né? Porque depois que você vê, não tem mais como desver, né? Depois que você percebe, se sente enclausurado dentro de um apartamento por tantos dias, percebe que não tem qualidade de vida, que não consegue sair, que não consegue, né? Não é tão prazeroso ficar. É prazeroso. Já foi o tempo onde a gente precisava morar em cima do supermercado, em cima da farmácia, em cima da padaria, né? Descer do apartamento e já tá no próximo de tudo. Ainda conveniente? Na mão, né? Exatamente. É conveniente ainda? É conveniente. Mas muita gente está deixando isso de lado em detrimento de uma maior qualidade de vida, né? Por exemplo, assim, o peso na balança mudou, né? Melhor localização ou melhor qualidade de vida? Até então, localização, por quê? Porque o meu consultório do dentista, do meu consultório de odonto é embaixo do meu prédio, porque a empresa que eu trabalho é do outro lado da rua. Então é conveniente, né? Só que agora tem mais gente trabalhando de casa, tem maior flexibilidade. Não é todos, obviamente, não é todos os padrões sociais que têm essa condição, mas alguns têm, e tem maior liberdade de trabalhar de casa, né? E com isso, você dá prioridade para a qualidade de vida em relação à localização, né? Sim, correto. Eu vendi uma casa para um casal de cliente, onde ele tem uma empresa que já é bem grande e ele não precisa, basicamente, mais ir para a empresa. Então ele pega o notebook dele, ele senta na mesa, na sala de estar lá e ele consegue, com algumas ligações, vendo como que estão as métricas da empresa, conseguir gerir grande parte dela dali, né? Por isso que eles saíram de um apartamento de cobertura para uma casa, num condomínio fechado, bem mais distante do centro da cidade. Então mudou inclusive isso foi antes da pandemia, tá? Isso foi logo antes. Eu vendi em fevereiro do ano passado, janeiro do ano passado. Foi logo antes. Então, só que, como você mesmo disse, a pandemia acelerou esse processo, né? Já estava tendo isso. Já estava tendo, caramba, eu quero uma casa, não quero mais apartamento. Já estava tendo uma demanda maior. Mas isso, assim, acelerou absurdamente. Foi incrível isso. Foi incrível. Até antes da pandemia, o pessoal tava tendo bastante procura por casas um pouquinho menores, né? Pelo menos aqui perto, né? Sim. Mudou de novo, bem rápido, né? O pessoal quer mais espaço mesmo, né? Mais espaço. Antes a casa também era localização, agora o que manda é o imóvel, né? Então é algum diferencial, por mais que ele possa ser adaptável, né? Mas o que manda é principalmente a qualidade do imóvel, né? Exatamente. E
Deixa eu entender um pouco mais aí sobre a tua tomada de decisão de participar da comunidade para nós. Qual que era a tua principal dificuldade antes de ingressar na comunidade Domus? Bom, então, a gente, como tinha alguma informação, né, a gente conseguiu elaborar a ideia da casa, como a gente morou na casa também, ia fazer uma casa, né, e conseguiu fechar o ciclo, né. A nossa maior dificuldade, no caso, é de como poder fazer a coisa acontecer, né. A gente ia fazer uma casa e se fosse para aumentar ela não teria o recurso suficiente, né. Então seria ali uma captação de recursos, né. Sim, Daí, como a gente acabou encontrando a comunidade, foi ali que a gente conseguiu estruturar melhor, com bastante insights, assim. Às vezes as pessoas ficam, não, como aqui na minha região, elas não trocam muitas informações, assim, né? É algo meio fechado, digamos assim, né? E ali na comunidade tu tem todo esse acesso, né? Consegue ver que tem a possibilidade de alavancar com o investidor, mas como apresentar essa ideia, né? E a gente não pode dar atenção muitas vezes as pessoas ao redor, elas só falam que vai dar errado, que não dá, ou isso é para quem já tem dinheiro, né? Isso aí não tem como, né? Não pode dar ouvidos, né? Tem que procurar os recursos suficientes, né? E não deixar passar a vez, né? verdade. Essa é o maior fator, é a maior barreira das pessoas. Achar que ou elas não conseguem, ou somente quem tem dinheiro consegue construir para vender, né? E o fato é que não, é que primeiro tem que confiar no próprio taco, né? Tem que ter vontade de fazer a coisa acontecer. Isso aí é a base de tudo. Se a pessoa não confia em si mesma, aí ninguém vai confiar nela em Ah, trabalhar junto, né? Começa por aí. Mas recursos, capital, não falta. Tem abundância por todo lugar. O que falta são pessoas boas, com seriedade e com uma proposta de qualidade para apresentar para essas pessoas, né? Mostrar assim, ó, se você investir comigo, você vai ter aí uma rentabilidade XYZ baseado nessa análise de mercado. Então, isso é uma premissa básica. E com isso, as portas vão se abrindo, né? sim, As coisas vão acontecendo. Então, com certeza isso aí é a base, né? Primeiro acreditar que é possível, né? E realmente, o que eu mais vejo é pessoas ao nosso redor dizendo, não, isso aí não tem como, né? Não vai ter como, é só mesmo o dono do posto de gasolina da cidade, o dono da padaria, o cara que nasceu em berço de ouro que vai conseguir fazer isso aí. Não a gente, né? Que somos comuns aí, não temos histórico na cidade, esse tipo de coisa. De forma alguma. inclusive a primeira vez que eu apresentei a proposta, né? Claro, não tinha como estruturar assim da melhor maneira, né? Mas apresentei dentro da nossa realidade, né? Porcentagem, como é que seria. Houve o primeiro não, né? Poderia ter desistido, né? Poderia ter Uhum, desistido, né? Como as pessoas fazem. Daí que eu consegui ver a possibilidade de estruturar melhor, né? Corri atrás uhum. de novo, né? Fiz uma proposta para uma outra pessoa, né? Apresentei melhor ali e deu na trave, assim. Quase que a gente fechou, né? Mas ainda não era aquele momento, né? E eu pensei, então vamos ver bem como é que tem que ser feito isso, né? Montamos de novo e na terceira proposta que a gente fez com uma terceira pessoa a gente conseguiu, né? Tanto que é os sobrados que a gente vai fazer, né? E com um Olha único só, investidor, cara. né? Um só investidor. Você só precisava acertar um, cara. Só precisava acertar Só um. Então, por veja mais que só. o valor, Por mais que o por valor mais é que com um o considerável, valor né? fica um pouco, sim, fica um pouquinho mais alto somente com um investidor, né? Mas é possível, né? Não pode se desistir, né? E que legal, olha só. O cara investiu em você, mais ou menos quanto o valor total de investimento aí, a captação? Para esse sobrado a gente vai ter alguns ajustes ainda bem Sim, provável, né? sim, sim. Com Ah, esses tá. aumentos assim, mas o valor estimado dele está em R$ 700 mil, né? 350 para cada um, né? Esse é o aporte que a gente está fazendo. Olha só. Seria Olha que poderoso isso, Leandro. Você, CLT, de uma empresa 3D de calçados, não tem nada a ver com o mercado imobiliário, o dia inteiro está em função desse teu trabalho, terceirizou a obra, vai terceirizar a obra, e mesmo assim captou R$ 700 mil de um único investidor aí que confiou na tua capacidade de gestão desse empreendimento. Então, você mesmo sem tempo, né?
você conseguiu levantar esses recursos aí para construir e vender. Isso. Na verdade, esses 700 mil reais vai ser 350 meu, né, nosso, Sim. e 350 dele, né? Total do Sim. empreendimento. Sim. 350 mil reais para alguém que não é um engenheiro, não é um construtor renomado na cidade, não é um especialista no mercado imobiliário. Não. É uma pessoa que gosta do ramo, mas que está, né, que ainda, vamos dizer assim, ainda é entusiasta, né, está fazendo os primeiros empreendimentos, e mesmo assim já atraiu recursos. Olha o quanto poderoso é isso depois de viabilizar esse empreendimento, né? Quantas portas vão se abrir para mais parceiros investidores, talvez até para esse investidor aportar um recurso maior, né? E você poder escalar os seus empreendimentos. É incrível isso, né, cara? As portas se abrem, né? O mais difícil é o primeiro, né? Tu apresentar. Por isso que a venda da outra casa a gente tentou fazer o melhor possível, né? Um estudo para acertar o melhor possível para poder atrair isso, né? E agora com o sobrado também, com esse primeiro investidor a gente vai conseguir dar sequência, né? Estruturando cada vez melhor, né? Não, legal, cara, legal demais. Então, logo, logo você está trocando de faixa aí, vai para faixa verde. Faixa verde você já está, né? Sim, Na verdade, você já está até na faixa marrom, você já está faturando. Nível 1, mais ou menos, tem que colocar ali até. Tem que atualizar a sua faixa. Nós vamos ter agora um acompanhamento mais, dando um spoiler aqui, estamos projetando um acompanhamento mais próximo de todo mundo aí, para que a gente possa realmente acompanhar a evolução e encontrar formas de nós podermos assessorar vocês aí nos pontos cegos que vão surgindo, né? Sempre vão surgindo. Então, a comunidade Domus é muito além da comunidade, dos membros, é muito além da área de cursos, é também agora devagarzinho, né? É um teste nosso, mas é também uma forma de acompanhamento aí para que você possa atingir a faixa preta, né? Bater os 2 milhões de faturamento aí nos próximos anos. Uma meta, né? Exatamente, vamos fazer que nem a Dilma, quando bate a meta, a gente dobra a meta, né, cara? Vamos para frente. Isso. E se você pudesse aí dar um conselho para quem está pensando em ingressar agora no ramo, não sabe ainda se casa ou se compra uma bicicleta, está inseguro de entrar, tá com aquela ideia assim, será que é um bom momento? Sempre vai ter, é engraçado que sempre vai ter essa pergunta, né? Será que é um bom momento? E passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e será que é um bom momento? Será que é um bom momento? Aí começa a aparecer a barba branca, né? E aí, será que é um bom momento? Será que é um bom momento? E os outros fazendo, né? Enquanto estão esperando o momento perfeito, os outros estão fazendo. Mas qual que é o teu conselho para quem está pensando em ingressar no ramo e construir para vender? Então, de acordo com o que eu penso, assim, né? Um dos primeiros fatos não pode dar ouvido a todos, né? Tem que filtrar algumas informações, buscar o conhecimento, né? Ver as melhores estratégias que tiver e tentar estruturar da melhor forma possível, né? Mas não pode ter medo, né? Quer dizer, o medo ele faz parte, né? Mas a gente tem que pegar o medo precisa para a gente tomar as decisões, na verdade, né? Uhum. Mas tem em mente onde quer chegar, né? E não pode deixar esperar. Vou esperar ver o que os outros vão fazer. Vamos aguardar, ver como é que vai ser. Que só vai passar o tempo, né? E vai ficar no mesmo lugar, né? O medo até um certo ponto, ele é um fator importante, porque se a gente não tem medo, a gente toma riscos desnecessariamente. E eu já fui esse cara, né? De assim, não, agora eu já sei, agora eu não tenho mais medo, agora vai dar tudo certo, onde eu tocar vai virar ouro, vai dar tudo certo, e é aí que mora o perigo. Então, aquele friozinho na barriga, será que eu estou tomando uma decisão certa? É importante, é saudável. O problema é o medo paralisar a pessoa, né? Se é um ponto de ela não conseguir, dela congelar e falar assim, não sei fazer, não consigo fazer, não é para mim, não vai dar certo, e aí se recolhe em posição fetal no quarto escuro e fica lá pro resto da vida, né? E isso acontece com muita gente. Exatamente. E, cara, a vida vai passar para todo mundo, de um jeito ou de outro.
já que vai passar, por que não fazer disso aí um negócio bacana, né? Por que não arriscar um Sim, pouquinho mais? Né? E principalmente no mercado imobiliário, a gente não está falando aqui de Bitcoin, não estamos falando de bolsa de valores, não estamos falando de day trading, a gente está falando de comprar terreno e construir casa, gente. Isso aí, ó, desde que o ser humano deixou de ser nômade e começou a viver em aldeias, constrói-se casa, né? Depois começou a construir para vender alguns aninhos depois. Mas é algo extremamente conservador, extremamente tradicional, não é nada inovador, né, fazer isso, mas é algo extremamente seguro e rentável. É uma coisa que venceu no tempo, venceu, né? É um modelo de negócios que já ultrapassou qualquer questionamento se é rentável ou não, né? Isso já é uma coisa consolidada, né? Construir para vender é rentável. Todo mundo conhece alguém na sua cidade que não tinha nem como, né? Não tinha recursos para nada e anos depois, né? Construiu sim. de forma modesta ou às vezes até gigante o seu patrimônio, começando do absoluto zero. E do chão não passa, do chão não passa. Só se errar muito feio. Se alavancar de uma forma que não é saudável ou se fizer uma gestão de obra muito ineficiente, isso pode se tornar um problema. Caso contrário, cara, do chão não passa. E tem que cuidar as pessoas que estão junto, né? Tem muito pós-obra também, né? Por isso tem que fazer uma análise, né? As melhores pessoas se aliar aos melhores, né? Tentar a melhor maneira para fluir tudo certinho, né? Exatamente, trazer bons parceiros e buscar também um caminho, né? Um mapa aí para quem está ingressando, para que não se perca aí, tentar fazer Sim. e sair comprando terreno e fazendo um projeto parecido com todo mundo, porque isso aí não quer dizer que vai ter prejuízo, porque o mercado é tão conservador que você, no pior das hipóteses, provavelmente vai empatar, só se fizer muito errado, ou ter muito medo e vender antes do tempo e vender um preço abaixo do mercado, daí é uma questão que foge do controle. Mas se fizer uma gestão até meia boca, já vai ter uma boa rentabilidade, já vai ter, como você mesmo, né, disse e eu já fiz isso também, eu também já tive uma má gestão no primeiro empreendimento, e não estou dizendo que agora é mil maravilhas, ainda tem erros, ainda a gente sempre vai melhorando, mas quanto mais a gente evolui, mais roda lisinho e maior se torna a nossa margem, mais fluido fica mais prazeroso até de executar também, porque não é aquela coisa maçante de um monte de problema, né, o negócio vai acontecendo de uma forma mais saudável. Sim, correto. Show de bola. Então, mais uma vez, Leandro, brigadão aí por ter participado com nós aí do podcast. É uma honra receber você, saber que você está colocando em prática o que a gente ensina e que isso está dando certo para você. Espero realmente poder acompanhar vários anos e quem sabe até ir aí em Sapiranga e tomar um mate contigo e conhecer os teus empreendimentos aí. Com certeza. Uma hora eu vou dar uma de Luciano Huck e vou visitar em volta aí. Né? Será um prazer. Quando eu conseguir me liberar um pouco mais das minhas obras aqui, ter uma gestão melhor, uma equipe mais que já tá indo muito bem já, vou conseguir ter um pouco mais de liberdade para isso. Com certeza vou visitar. Batalhamos para isso, né? Exatamente. E Leandro, mais uma vez, muito obrigado aí. Nos vemos em breve aí na comunidade e também, quem sabe, aí em Sapiranga. Tamo junto. Valeu! Tamo junto.